pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago. Hoje a gente vai continuar sobre sequências e vamos falar de uma sequência muito famosa. Ela aparece em grandes vestibulares como Unicamp, FUVEST, já apareceu no Enem também. A gente vai continuar falando da competência 1, números e significados. Aqui a gente vai fazer uma introdução sobre a PA. A PA é uma progressão aritmética. Vocês vão perceber que estudar a progressão aritmética muitas vezes é primeiramente perceber o padrão da sequência colocada. Então, por exemplo, a gente tem uma sequência aqui, começando com o primeiro termo 3, o segundo 5, o terceiro 7 e assim sucessivamente. Percebe que de um termo para o outro existe um salto constante. Esse salto é 2. Sempre que esse salto, esse aumento for positivo, a gente classifica a nossa PA como sendo crescente. Percebe agora nessa segunda sequência aqui, começou com 20, depois com 15, depois com 10. Cada salto ele é negativo. A gente está diminuindo o valor de cada termo quando a gente caminha. Então a nossa razão ela é menos 5, ou seja, a gente classifica a nossa progressão aritmética como decrescente. Nessa sequência aqui, terceira, começou com menos 8, menos 5, menos 2. Aqui vale a pena se atentar que apesar dos números, os 3 primeiros serem negativos, a nossa razão ainda continua sendo positiva, porque eu estou somando 3 a partir do termo anterior. Então a nossa razão continua sendo crescente. Um dos objetivos aqui é encontrar a razão, a gente está usando a competência 1, a gente está identificando o padrão da sequência. Então se a gente for generalizar as nossas sequências, a gente tem o primeiro termo como sendo o A1, o segundo termo como sendo o A2, a gente tem o AN-1, o AN, o AN mais 1. Opa, Thiago, parou aqui? Não, isso aqui continua de forma infinita, até onde você quiser. E percebe que o salto sempre é errinho, ou seja, sempre existe um padrão, caso seja progressão aritmética. Então a gente vai fazer uma generalização do resultado da razão. Pegando o segundo termo menos o primeiro, a gente descobre a razão, ó, 5 menos 3, 2, que é o nosso primeiro caso, 15 menos 20, menos 5 menos 3. Então você pode pegar o termo da frente, n mais 1, e subtrair o termo anterior. Então é assim que a gente busca calcular a nossa razão. Agora a gente vai usar a habilidade 2 que o Enem pede muitas vezes, que é interpretar. Como que a gente calcula qualquer termo dessa sequência? Vamos escolher o 20º termo, o 30º, o 100º. Como será que a gente pode calcular qualquer termo da sequência sem contar um a um? Ou seja, usando uma fórmula simples. Se a gente perceber, a gente pode usar o sexto termo, calcular o sexto termo como sendo o primeiro, que é 3 no nosso caso aqui, somado com 6 menos 1. Então o número que a gente coloca aqui, 6, a gente coloca aqui, 6. Subtrai 1, multiplica pela razão. Tiago, precisa ser o primeiro termo? Não, a gente pode usar qualquer termo da sequência, então a gente pode colocar um K. Então se a gente colocar K aqui, vem o K aqui. Se a gente colocar 8 aqui, é 8 aqui. Então, por exemplo, se a gente quiser descobrir o oitavo termo na segunda sequência, então a gente põe o primeiro termo, que é 20, que está em azulzinho aqui, 8 menos 1, colocamos 8, subtrai 1 vezes a razão, menos 5. Se a gente quiser o terceiro termo, coloca 3 ali, o quinto termo. Na terceira sequência eu quero o 10º termo, então pega o primeiro termo, menos 8, coloca aqui, 10 menos 1, porque 10 é o número que está identificado nessa primeira chamada. Agora vamos generalizar, uma fórmula é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Não quer usar o primeiro termo? Usa o K. E por último, para terminar, a competência 3 é resolver soma de termos de uma PA. A soma de termos você vai pegar o primeiro mais o último termo que você quer, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, eu quero somar os 6 primeiros, primeiro mais o sexto, vezes 6. Eu quero somar os 8 primeiros, primeiro mais o oitavo, vezes 8. Eu quero somar os 10 primeiros, primeiro mais o 10º, vezes 10, divide por 2. Então, generalizando, A1 mais AN
vezes n dividido por 2. Beleza, galera? Até a próxima. A gente vai gravar depois sobre PreG e a gente continua falando sobre sequências. Abração!